Mas o cumprimento dos limites quantitativos do programa foi também crucial para ganhar a confiança dos nossos credores oficiais e privados. Sublinho que a hostilização dos credores estará sempre associada a custos e instabilidade consideráveis para o país devedor. Após o esforço de ajustamento orçamental em 2011 e 2012, uma segunda fase do processo de ajustamento tem sido caracterizada por uma reconstrução gradual das condições de financiamento do Tesouro e de uma forma mais geral da economia portuguesa. Os progressos alcançados são já significativos. Em primeiro lugar, a procura interna e a oferta interna estão hoje alinhadas. Em 2012, a economia portuguesa alcançou, por fim, uma posição de capacidade líquida de financiamento face ao exterior. Em segundo lugar, o progresso é extensivo ao sistema bancário nacional. 2 anos após o início do programa, os bancos portugueses estão devidamente capitalizados, têm acesso a níveis adequados de liquidez e têm mantido a confiança dos depositantes. Por último, com a recente emissão de dívida há 10 anos, a curva de rendimento está completa e perspectiva-se uma presença regular nos mercados de dívida de médio e longo prazo. Ao mesmo tempo, a estimativa rápida das contas nacionais trimestrais suporta as previsões de recuperação da atividade económica no segundo semestre de 2013. Em primeiro lugar, a dinâmica da procura interna foi menos negativa do que nos trimestres anteriores. Em segundo lugar, a recessão abrandou no início de 2013, após um quarto trimestre particularmente adverso. A recessão, no quarto trimestre de 2012, foi a mais acentuada dos países da área do euro. Já no primeiro trimestre de 2013, a quebra do PIB aproxima-se da quebra registada na área do euro, com, para a área do euro, um valor de 0,2%. Neste trimestre, a quebra em Portugal foi já inferior à registada em países como a Espanha e a Itália. Ao fim de 2 anos de ajustamento, a economia tem bases estruturais mais sólidas, um sistema financeiro mais estável e finanças públicas mais equilibradas. Os resultados obtidos são convincentes. Perspectivam que Portugal estará em condições de sair de forma sustentada do programa de ajustamento em junho de 2014 e dão início à terceira fase do processo de ajustamento. Temos agora condições que permitem iniciar a recuperação da atividade económica. A estratégia para o crescimento, emprego e fomento industrial cria o enquadramento adequado para este novo desafio. Este documento foi já aprovado na Generalidade e apresentado publicamente pelo Sr. Ministro da Economia e do Emprego, que nos honra hoje com a sua presença. Foi também entregue aos parceiros sociais e aos partidos políticos e beneficiará dos seus contributos. Irei agora apresentar iniciativas financeiras e fiscais para o investimento, crescimento e emprego. Estas iniciativas visam dar início à recuperação da atividade económica através do relançamento do investimento privado produtivo. Esta nova fase do ajustamento exige, antes de mais, assegurar que as empresas portuguesas dispõem de um financiamento adequado. A nível nacional, quero destacar o reforço do papel da Caixa Geral de Depósitos no financiamento da economia. A Caixa Geral de Depósitos foi sempre e será sempre um pilar de estabilidade e confiança para os depositantes bancários, mesmo em situações de turbulência financeira e política. A atuação da Caixa Geral de Depósitos será enquadrada por uma carta de missão que reflete o papel especial de liderança que a instituição irá desempenhar. Os recursos disponíveis do banco serão canalizados para a recuperação da atividade económica através da dinamização do crescimento do crédito, salvaguardando naturalmente a gestão e o controlo do risco de crédito. O objetivo é reorientar a estrutura de crédito da Caixa
para o financiamento da atividade produtiva, privilegiando os bens e serviços transacionáveis, o apoio às exportações e à internacionalização de empresas portuguesas e fomentando a capitalização do tecido empresarial português, em particular para o apoio às pequenas e médias empresas. Ao longo do triênio 2013-2015, é desejável que o valor agregado do crédito da Caixa Geral de Depósitos a empresas não financeiras possa crescer cerca de 2.600 milhões de euros, em linha com o previsto no seu plano de financiamento e de recapitalização. A nível europeu, quero salientar a intensificação dos esforços para combater a fragmentação dos mercados financeiros. Atualmente, empresas europeias com as mesmas perspectivas de negócio e o mesmo perfil de risco não têm acesso às mesmas condições de financiamento. Esta dificuldade ao investimento afeta particularmente as pequenas e médias empresas nos países periféricos. Portugal foi um dos primeiros países a defender o aprofundamento da integração financeira e o combate à fragmentação financeira. A urgência de superar a fragmentação financeira foi, entretanto, reconhecida pelas instituições europeias e pelos restantes Estados-membros, que têm concentrado esforços na concretização da União Bancária. Também, o Banco Europeu de Investimento irá contribuir para a promoção da integração financeira na União Europeia. O aumento do capital acordado no final de 2012 permitirá reforçar o papel do BEI na concessão de financiamento às PMEs europeias. No seguimento da reunião de ontem em Berlim, quero ainda referir a colaboração do governo alemão no financiamento à economia portuguesa e, em particular, às pequenas e médias empresas. Neste contexto, beneficiaremos, em particular, do apoio do Banco de Desenvolvimento alemão, o KfW. O apoio será técnico, mas também financeiro, nomeadamente através de linhas de crédito e participação no capital de empresas portuguesas, intermediado por instituições também portuguesas. O KfW colaborará também com o governo português na criação da nova Instituição Financeira de Desenvolvimento, estando prevista a celebração de um acordo que formaliza o apoio técnico que já vem sendo prestado por esta instituição nos últimos meses. O financiamento da economia assume assim um papel de destaque. O relançamento do investimento em 2013 será ainda complementado por condições fiscais mais favoráveis. No passado dia 9 de maio, o Conselho de Ministros, cumprindo com uma autorização legislativa prevista no Orçamento do Estado para 2013, criou pela primeira vez um regime geral e optativo de IVA de caixa. O regime, destinado a empresas com volumes de negócios até 500 mil euros, é uma medida fundamental para o equilíbrio de tesouraria das empresas aderentes. Hoje, dando sequência à estratégia delineada, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de medidas fundamentais para a promoção imediata do investimento produtivo. Em primeiro lugar, foi aprovado o novo crédito fiscal extraordinário ao investimento. Esta é uma medida inovadora, sem precedente em Portugal, no que se refere ao montante e à abrangência do incentivo fiscal ao investimento. O crédito fiscal corresponde a uma dedução à coleta de IRC no montante de 20% do investimento até um máximo de 70% daquela coleta. No limite, este incentivo pode reduzir para 7,5% a taxa geral efetiva de IRC para as empresas que investam de forma expressiva em 2013. O investimento elegível para este crédito fiscal terá que ser realizado entre 1 de junho e 31 de dezembro de 2013 e poderá ascender até 5 milhões de euros, sendo dedutível à coleta de IRC por um período de 5 anos.
Sem o crédito fiscal, esperava-se que o investimento considerado caísse em 2013. Com esta medida, pretende-se que esta tendência de quebra seja invertida e que se possa verificar um crescimento do investimento já na segunda metade do ano. Quero destacar que o Governo contactou diretamente a Comissão Europeia, que confirmou a compatibilidade da medida com as regras europeias referentes aos auxílios de Estado. Esta medida foi também discutida e consensualizada durante o 7º exame regular. Em segundo lugar, o Governo aprovou um pacote de medidas destinadas à criação de condições fiscais atrativas para estimular o investimento produtivo e a criação de emprego. Assim, procede-se à consolidação de diversos benefícios fiscais no Código Fiscal do Investimento, melhorando alguns aspectos-chave para os investidores. E destaque os seguintes. Primeiro, o reforço do regime fiscal de apoio ao investimento, onde se destaca o aumento do período de vigência do regime de 2013 para 2017 e o aumento do limite do benefício dos atuais 25% para 50% da coleta de IRC. Segundo, o alargamento dos benefícios fiscais ao investimento de natureza contratual, onde realço a redução do valor do investimento mínimo exigido dos atuais 5 milhões de euros para 3 milhões de euros. Noutro plano, igualmente fundamental para os investidores, dando sequência à reforma efetuada em 2012 do Sistema de Informações Vinculativas prestadas pela Autoridade Tributária e Aduaneira, o Governo reduz agora em 30 dias o prazo máximo de resposta no âmbito de processos de caráter urgente em matéria fiscal. Por fim, o Governo decidiu também criar o Gabinete Fiscal do Investidor Internacional, que trabalhará em articulação com a AICEP no apoio aos investidores. Nestes termos, a Autoridade Tributária e Aduaneira passará a ter uma equipa afeta ao esclarecimento e apoio atempado de todas as questões que sejam colocadas por potenciais investidores estrangeiros. Será assim promovida uma articulação mais eficaz entre os investidores e a administração tributária, agilizando o estabelecimento de investimento direto estrangeiro em Portugal. As iniciativas financeiras e fiscais que referi são hoje um contributo determinante para o sucesso do ajustamento. Sinalizam, como já disse, o momento do investimento. O crédito fiscal extraordinário ao investimento é o catalisador. É um incentivo inédito para estimular o dinamismo das empresas portuguesas. O seu impacto será amplificado pelos esforços desenvolvidos a nível nacional e europeu para assegurar o financiamento do investimento. Em conjunto, estas iniciativas permitirão a generalização das melhores condições de financiamento à totalidade da economia e abrirão caminho à criação de mais e melhores empregos. Com efeito, todas as medidas hoje anunciadas destinam-se à criação de emprego. Para criar emprego, é necessário promover o crescimento económico. Até agora, os esforços centraram-se na construção das bases para o crescimento sustentado, a sustentabilidade das finanças públicas e a estabilidade financeira. Estes desafios persistem. Seria, de resto, um grave erro considerar os progressos atingidos como garantidos. Mas hoje, Portugal dá um novo passo. Portugal entra numa nova fase caracterizada pela recuperação da atividade económica através da diminuição das restrições financeiras e do relançamento do investimento. Esta nova fase destina-se à criação de emprego, em particular à criação de emprego para os jovens. É esta a maior prioridade do governo português e é a maior prioridade da Europa como um todo. Muito obrigado pela vossa atenção.